Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso e-book, ao nosso Atlas, para a identificação de enterobactérias. Esse vídeo é um vídeo introdutório, um vídeo onde eu vou apresentar para vocês como que esse e-book funciona, quais são as experiências que vocês terão dentro dele e vou dizer para vocês quem eu sou, para que vocês possam aprender um pouco mais comigo sobre microbiologia. Tudo bem? Bem, meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou biomédico microbiologista e a partir de agora, com a experiência que você vai ter com esse e-book e com outras coisas que a Microlab vai te trazer, e eu vou já te explicar o que é a Microlab, eu me tornarei o teu guia em microbiologia. Então, a partir de agora, a microbiologia vai ter um caminho e esse caminho quem vai te guiar sou eu. Tudo bem? Eu sou especialista em gestão em saúde, em educação superior e também gestão de cursos à distância, cursos superiores, e é por isso que eu tenho trazido alguns conteúdos focados nisso e tenho tentado compartilhar um pouco dessa experiência. E além disso, eu tenho um mestrado na área de ciências médicas e ciências da saúde, onde eu trabalhei por um bom tempo com isolados de criptococcus, uma levedura muito comum, que causa uma infecção oportunista. Bem, mas o foco da nossa introdução, do nosso e-book, é falar sobre as enterobactérias, é trazer uma identificação prática e rápida e muito rica e muito ilustrada sobre o mundo das enterobactérias. Então, a partir de agora eu vou dividir a minha tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre esses micro-organismos, a gente vai falar um pouquinho sobre o e-book praticamente e propriamente dito. Tudo bem? Olha só. Esse é o e-book que eu comentei com vocês, Essa é a primeira edição e as próximas edições servirão como atualização desse e-book, atualização de algumas técnicas de adicionamento, e adição de algumas fotos. Então, esse é um e-book produzido por mim, Marcelo Oliveira, e em parceria com a Microlab. A Microlab é a minha empresa de assessoria em microbiologia. Então, se você precisa de qualquer coisa relacionada à microbiologia, seja a implantação do setor de bacteriologia, a implantação do setor de micologia, se você precisa de um treinamento, de uma assessoria, a Microlab, Assessoria em Microbiologia Médica, é o melhor caminho que se tem hoje para aprender mais sobre microbiologia. Além das assessorias, é claro, a gente tem os cursos de bacteriologia clínica na prática, de diagnóstico laboratorial em micologia, os cursos em parceria, como o curso de método e raciocínio em microbiologia, os cursos de notas e alguns outros e-books e vários outros produtos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Microlab, eu vou deixar o nosso site aqui para que você possa conhecer um pouquinho do que a gente tem para oferecer, que é muita coisa, tá? Voltando para a tela agora, esse é o nosso Atlas para identificação de enterobactérias, A gente sabe que essa classificação de enterobactérias ela deu uma reajustada, mas o título é esse e eu vou trazer essa atualização para vocês dentro do e-book. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui não é uma aula, é uma apresentação de como vocês vão estudar o e-book e esse nosso primeiro momento, ele é obrigatório para que você saiba usar, para que você saiba interagir com ele, tá? Então aqui tem uma pequena apresentação, uma pequena introdução. E nós já partimos para o conteúdo propriamente dito. Então aqui nós temos um momento em que a gente vai falar sobre a interpretação do crescimento microbiano nos diferentes meios de cultura. As páginas que seguem, elas trazem várias fotos e vários textos que complementam esse conhecimento do crescimento microbiano dentro dos meios de cultura. E aqui é onde a gente traz um conteúdo que teoricamente é novo, para muitas pessoas. Que conteúdo é esse, É essa reorganização, Será que a gente tem enterobactérias ou a gente tem a ordem Enterobacterialis, Isso foi um reajuste. A gente sabe que o termo enterobactéria ele ainda é e será por muito tempo utilizado como padrão, como facilitador, na área de microbiologia, mas a gente sabe que a gente está falando agora de uma ordem muito grande que tem várias famílias ali dentro, inclusive das enterobactérias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Enterobacterialis, que é o nome da ordem, a ordem Enterobacterialis, nós temos 7 famílias dentro delas, e cada uma dessas famílias tem membros, ou seja, cada uma dessas famílias tem gêneros e espécies que compõem essas famílias e que compõem essa ordem e que faz parte de um grande complexo de bactérias extremamente importantes
na rotina da microbiologia médica. Não vou entrar em detalhes, porque não é esse o nosso objetivo neste momento, tá? Mas aqui no e-book a gente tem um pequeno resumo e tem um link ou um QR Code para o artigo que fez essa reorganização, essa reclassificação, essa reestruturação, na verdade. Mas quando a gente fala, por exemplo, da microbiologia, da prática da rotina, é importante a gente observar que para facilitar a nossa rotina, o nosso dia a dia, a gente trabalha com tabelas, a gente trabalha com fluxogramas, a gente trabalha com coisas que podem ilustrar e facilitar a nossa rotina. Então aqui eu trouxe uma pequena tabela que mostra exatamente isso, né? Nessa tabela ela fala, eu trago alguns perfis bioquímicos que organizam essas bactérias em grandes tribos. A gente sabe que vários autores trabalham com essa perspectiva de organizar as bactérias em tribos e depois tentar descobrir por meio de provas bioquímicas quem é aquele membro, ou como diferenciar aqueles membros. Mas é óbvio que isso daqui é um pequeno resumo, tá? Então vale muito a pena e a gente recomenda, né? Eu recomendo fortemente a leitura do capítulo 6, que fala sobre as enterobactérias do livro do Kahneman, que é um dos livros que, se não for, é um dos mais completos que nós temos em língua portuguesa. Claro que tem outros muito importantes, mas esse com certeza é o mais completo, não tenho dúvidas sobre isso. Aqui é uma continuação dessa tabela onde eu faço uma pequena adaptação e uma reorganização do desvendar dos mistérios. Enquanto aqui eu tenho provas que colocam essas bactérias em tribos, aqui eu tenho provas que colocam essas bactérias em ordem de gênero, pelo menos, né? Essa é uma tabela que a gente tem tanto no curso de bacteriologia clínica na prática, quanto no curso de método e raciocínio em microbiologia, e agora a gente trouxe aqui para o e-book também. É uma tabela que facilita muito e que tem várias provas bioquímicas aqui que podem ajudar a diferenciar. Então, nós temos as bactérias, a família, né, a ordem das enterobacterales, classificadas em grupos, em grandes famílias, e a gente consegue organizar isso melhor quando a gente trabalha com as tribos, fazendo provas introdutórias, provas bioquímicas introdutórias. Mas quando a gente quer realmente ou de fato saber quem é o gênero ou a espécie, muitas vezes, a gente precisa de provas adicionais, é claro. E eu trouxe algumas provas importantes aqui para poder você tentar trabalhar com a diferenciação desses gêneros que pertencem a essas tribos, tá? Na hora de ler o e-book, leiam com bastante cuidado. E eu digo mais, se vocês encontrarem qualquer inconsistência, por favor, manda um e-mail para mim, aqui ó, nesse e-mail, microlabassessoria.com.br. Manda um e-mail para mim que eu vou atualizar a tabela na hora, eu vou resolver o problema e vou mandar o e-book para todo mundo que fez a compra e que baixou o e-book sem custo nenhum, tá? Ó, aqui embaixo a gente tem algumas legendas, né? E algumas siglas também que foram utilizadas na tabela para facilitar o entendimento. Seguindo, a gente tem mais imagens que falam sobre o metabolismo, que falam sobre o crescimento, alguns esqueminhas e algumas provas que podem facilitar também esses processos. Nessa parte eu trabalho um pouquinho a interpretação do crescimento pela perspectiva da colônia, pela perspectiva da característica da colônia. Então eu trouxe algumas colônias em McConkie, algumas características e como descrever essas colônias de forma detalhada. Aqui também algumas colônias misturadas, né? Lactose positiva e lactose negativa. Ou lactose tardia, né? Aqui também tem interpretação de crescimento misto, interpretação de crescimento de diversas características que as colônias podem apresentar. Aqui eu tenho uma colônia misturada, né, com mais de um patógeno, então eu ensino e dou dicas importantíssimas para descontaminar ou para isolar isso de forma mais efetiva. Aqui também nós temos bactérias pertencentes a grupos e gêneros diferentes, e eu trouxe essa foto exatamente porque nós vamos identificar nesse e-book essas três colônias aqui, ó, essas três bactérias aqui, ó, tá bom? Aqui nós temos mais placas mistas com cultura e crescimento misto, e eu vou dar dicas importantes de como isolar isso, né, de forma mais efetiva. Aqui nós temos algumas placas raras, como uma serrácea, né, hipermucoide, assim como as Klebsiella são hipermucoide em alguns casos. Aqui nós também temos uma outra serrácea bem vermelha, mas com colônia normal, teoricamente normal, né? Colônias mistas aqui também. Aqui colônias também mistas, mas com dicas do microbiologista, né? Para facilitar o isolamento. Vejam, consegui isolar perfeitamente,
mas essas dicas vocês vão precisar buscar no e-book. Aqui dicas de algumas bactérias que não são enterobactérias, mas que podem aparecer na rotina, que são alguns não fermentadores. Eu trouxe 2 apenas, o Acinetobacter e a Pseudomonas. Aqui várias características, 4 placas diferentes e 4 tipos de Pseudomonas diferentes. Olha como é que elas são, né? Aqui eu trouxe um pouquinho para a gente treinar, então a gente vai falar sobre a tabela de crescimento da série bioquímica, e aqui onde está esse quadradinho nós teremos um QR Code, e esse QR Code vai te levar para uma experiência diferente. É sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Então a gente vai ter várias partes desse vídeo, várias partes do e-book que tem QR Code que você vai poder escanear para você ler ou estudar algum conteúdo extra. Pode ser que esse QR Code te leve para um livro, pode ser que ele te leve para um texto no nosso site, ou pode ser que ele te leve para um vídeo também do nosso site. Então você vai com certeza ter uma experiência diferenciada no nosso e-book. Aqui eu tenho vários meios de culturas que são utilizados para a rotina da identificação de enterobactérias com características diferentes, então a gente vai explicar, você vai ver na verdade aqui as principais características e a diferenciação entre eles, inclusive com diferenciação focada, né? Aqui também mais meios de cultura, aqui nós temos um TSI, aqui nós temos crescimento diverso no citrato. Eu vou dar dica valiosíssima sobre o citrato, vocês vão ver. Aqui também a ureia, né? Nós temos essa identificação. E aqui nós vamos começar a identificação propriamente dita das colônias que eu citei agora há pouco. Então nós vamos pegar essas 3 colônias e vamos fazer série bioquímica para identificar juntos. E vocês vão poder escanear o QR Code e saber que bactéria é essa junto comigo. Mas antes você vai fazer a sua. Faz a sua, rabisca seu e-book, imprime, faz o que você quiser. E aí quando você vier assistir o vídeo, você vai acertar ou não. E se você errar, você vai saber por que você errou. Tá? Aqui nós temos a 2ª colônia e aqui a 3ª colônia, tá? Todas elas têm vídeo, viu? Aqui nós temos uma outra, né? E aqui também, tá bom? Então todas elas têm vídeo, você vai poder acompanhar. Aqui eu trouxe uma tabela com algumas ilustrações e com alguns fluxos rápidos e com esquemas também para a gente exercitar. Então isso daqui são exercícios, eu trouxe esses aqui para você ver como que a gente vai identificar usando mais raciocínio do que uma bateria muito grande de provas bioquímicas. Aqui é uma tabela, isso aqui, gente, vocês precisam imprimir colorido e pregar na parede do seu laboratório, porque aqui eu trouxe as principais características das bactérias de interesse médico, as principais dimensões que uma colônia tem, para que você possa interpretar e começar a organizar no teu raciocínio como organizar elas e como interpretar e como classificar. Então você vai ver que aqui nós temos a classificação quanto ao tamanho, quanto à forma, a elevação, a borda, as características de superfície, a densidade, a consistência, coloração ou pigmentação, né? O perfil hemolítico e odor, né? Então você vai ver que tem números aqui em cada um desses tópicos, e aqui nós temos os números nas imagens que vão facilitar o teu entendimento disso também. Tudo bem? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa experiência, espero que você tenha entendido como o e-book funciona. Agora vai folhear o teu e-book e tira foto e me marca no Instagram, nesse arroba que tem aqui, ó, que eu vou adorar compartilhar a experiência que vocês estão tendo, beleza? Não esquece que na microbiologia eu sou o teu guia e eu quero te ajudar a aprender cada vez mais microbiologia, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!